vamos aí, abra Malaquias capítulo 3, verso de número 10. Pastor, mas eu já sei de qual, mas abra a sua Bíblia. Vamos conferir o que a revelação nos diz. Malaquias capítulo 3, verso de número 10. Queridos, o livro de Malaquias não é um livro onde fala especificamente sobre dízimos e ofertas. Se você estudar a teologia do livro de Malaquias, é um livro que fala especificamente sobre juízo. É um livro em que a teologia do livro é o juízo. Essa é a teologia do livro de Malaquias. Mas é interessante que quando Malaquias fala de juízo, ele coloca a questão da fidelidade dos recursos dentro do juízo de Deus. E o nosso desafio é apresentar para vocês a teologia que está incutida em Malaquias capítulo 3, verso de número 10. Vamos ler todos juntos? Vocês podem me ajudar ali? Trazer o quê? Para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Me ajuda, a gente vai ter que interpretar os textos que nós iremos ler, tá? Qual é a condição, segundo esse texto aqui, qual é a condição para Deus te abençoar e me abençoar? Me ajuda, qual é a condição? Então seria fidelidade, é isso? A condição para que Deus ele possa te abençoar e me abençoar é a fidelidade. Interessante, irmãos. Como eu disse para vocês, alguns termos de algumas alianças foram extremamente distorcidos por Satanás. Você já ouviu um termo chamado teologia da prosperidade? Você já ouviu falar sobre isso? Quando você ouve falar de teologia da prosperidade, o que você se lembra? Do neopentecostalismo, não é isso? Mais interessante que a teologia da prosperidade, ela é bíblica. Como assim, pastor? É isso. Existe a teologia da prosperidade bíblica, que é um pouco diferente da teologia apresentada aí fora. Mas o que Satanás ele fez? Satanás, de uma maneira extremamente astuta, ele pegou o que é extremamente santo e transformou em algo extremamente profano. Porque quando você ouve falar de teologia da prosperidade, logo vem à sua mente o quê? Barganha, uma troca, não é isso? Ou seja, a fidelidade a Deus foi resumida a uma troca. Mas, queridos, a teologia da prosperidade é isso daqui. Ou seja, nós somos fiéis para com Deus e Deus ele é fiel para conosco. Agora é interessante que, mesmo não sendo fiel da maneira em que Deus gostaria que fôssemos, Deus ainda nos abençoa. Agora imagina que a promessa aqui ela é maior ainda. A promessa aqui é quando formos fiéis da maneira em que Deus ele pede, as janelas dos céus iriam se abrir. Olha que coisa tremenda, irmãos. Mas quando a Bíblia aqui ela fala de bênção, a bênção aqui, queridos, não é simplesmente financeira. E aqui a diferença da teologia bíblica da teologia apresentada aí fora. A teologia da prosperidade aí fora, essa bênção que o livro apresenta, essa é uma bênção de quê? Financeira. Mas biblicamente, na teologia da prosperidade bíblica, essa bênção ela é em todas as áreas da sua vida. Tanto no casamento, quanto na educação dos filhos, quanto financeira, quanto na saúde, quanto no trabalho, em todas as áreas da sua vida. Então Deus ele não promete somente bênção financeira, mas Deus ele promete bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E olha só, queridos, o que a revelação nos diz na revista Review and Herald. Olha o que nos diz aqui. Alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever. Pregam parte de nossa fé que não cria oposição ou desagrada aos ouvintes. Mas não declaram o quê? Me ajudem ali. Não declaram toda verdade. Esse roubo a Deus praticado tanto pelos ricos como pelos pobres traz o que, queridos? Trevas às igrejas. E o ministro que com elas trabalha e não lhes mostra a vontade de Deus claramente revelada, é condenado com o povo por negligenciar o seu dever. Queridos, essa questão de fidelidade, quando nós falamos, às vezes algumas pessoas acabam até se contorcendo nos bancos. Porque no mundo em que vivemos, as pessoas estão tão apegadas às coisas, que esquecem que as coisas, muitas das coisas em que temos, irá nos tirar a salvação. Quando Deus ele pediu que fôssemos fiéis através dos recursos,
É para que Deus ele queria tirar do teu coração e do meu coração o apego às coisas. Interessante, queridos, que muitos de nós, pastores, às vezes, deixamos de pregar para não ganhar, para não ter oposição com a igreja. E a revelação nos diz, queridos, que quando nós deixamos de falar, nós trazemos, nós ministros, pastores, trazemos trevas às igrejas. E o ministro que com elas trabalha será condenado com o povo. Então eu acredito, pastor, que você não quer ser condenado na sua igreja, muito menos eu. Muito menos eu. Queridos, a nossa responsabilidade como pastores é pregar acerca daquilo que a revelação nos diz. Certamente com muito carinho, com muito amor, mas a gente não desce o nível da mensagem por ganhar a aceitação das pessoas. Não pode, de maneira alguma. O que a revelação disse, está dito, e quem sou eu para questionar? Mas olha aí no que nos diz, queridos, Patriarcas e Profetas, página 527. Esse aqui dá para nós lermos juntos? Poderemos ler então? Vamos lá, as contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam a uma quarta parte completa de suas rendas. Os hebreus, eles destinavam para a causa de Deus uma quarta parte de suas rendas. Isso equivale a quanto em porcentagem? Me ajudem, os bons em matemática. 25%. Quanto? 25%. 25%. Queridos, os hebreus, eles destinavam para a causa de Deus quantos por cento da sua renda? 25% das suas rendas eles destinavam para a causa de Deus. Vamos entender mais isso aqui. Quantos por cento aqui eles destinavam como dízimos? Quantos? 10%, certo? Porque a revelação nos diz. Se 10% eles destinavam como dízimo, quantos por cento eles destinavam como ofertas aqui? 15%. Eu quero lhes apresentar, queridos, que biblicamente o dízimo, a oferta tem a mesma importância do que o dízimo. Só que ao longo do tempo nós falamos tanto em dízimos, que esquecemos de falarmos sobre ofertas. Nós entendemos que o dízimo ele é santo, mas a oferta ela não é santa. Quando nós falamos de infidelidade, logo vem à nossa mente dízimos. Mas, queridos, a infidelidade envolve dízimos e ofertas. Porque a concepção de oferta que nós temos é uma concepção extremamente equivocada. Para nós, a concepção de ofertas é a mesma coisa que... existe uma diferença, irmãos. Você sabe qual é a diferença entre esmolas e ofertas? Você sabe qual é a diferença? O que são esmolas? O que são? Me ajudem. O que sobra e dá normalmente para quem? Para mendigo, para as pessoas necessitadas, não é assim? E o que são ofertas? Nós dedicamos a quem? A Deus. É o que sobra? Sim ou não? Não. Só que, não deveria, muito bem. Só que, olha um detalhe interessante, queridos. Mas nós, particularmente, na grande maioria das pessoas, elas devolvem ofertas como esmolas. Porque dão aquilo que sobra. Dão aquilo que sobra. Queridos, a oferta, qual é o nosso propósito aqui? É fazê-lo entender que se a oferta ela tem a mesma importância do que o dízimo, biblicamente, pelo Espírito de Profecia, você não vai encontrar nenhum texto, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, dizendo que a oferta ela tem menor importância do que o dízimo. Mas de uma maneira didática, você vai encontrar vários textos, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, mostrando de uma maneira didática que a oferta ela é mais importante do que o dízimo. De uma maneira didática. Agora eu faço uma pergunta para você. Reflita nisso. Se biblicamente a oferta ela tem a mesma importância do que o dízimo, pergunta: será que poderia ser em proporção menor do que o dízimo? Você poderia dizer: pastor, mas não tem nenhum texto na Bíblia ou no Espírito de Profecia dizendo que você tem que dar tantos por cento de oferta. É bem verdade, não tem. Mas existem alguns detalhes que eu gostaria de lhes apresentar para fazê-lo entender acerca disso aqui. Olha o que Levítico 22, verso 21 nos diz aqui, queridos. Quando alguém oferecer sacrifício ao Senhor, tem cumprimento de voto como oferta, o quê? Voluntária. Voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser de que maneira? Para ser aceitável, nele não haverá defeito nenhum. Biblicamente, na antiguidade, eu poderia dar o dízimo de um animal enfermo? Sim ou não? Poderia. Eu poderia dar dízimo de um animal enfermo, de um animal coxo, de um animal com alguma dificuldade. Eu poderia dar o dízimo desse animal.
Mas da oferta, eu poderia dar oferta de algum animal que não fosse na especificação divina? Não. Você observou que, didaticamente, que mostra que a oferta ela tem uma importância até maior no que diz respeito ao seu simbolismo. Porque a oferta simboliza quem? Cristo. Ponto final. A oferta simboliza sacrifício. Olha o que esse outro texto nos diz, Deuteronômio capítulo 16, verso 10. Você poderia dizer: ah, pastor, então a oferta eu dou a quantidade que eu quiser. Olha o que esse texto nos diz. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus com o quê? Pastor, a oferta então ela é voluntária, certo? Certo, claro que sim. Da tua mão, o quê? Segundo o Senhor teu Deus, o quê? Segundo aqui significa o quê? Proporção, não é isso? Então a oferta que eu dou não é aquilo que eu quero dar, mas é segundo a bênção que Deus ele tem me dado. O segundo aqui, vamos interpretar o texto. O segundo simboliza, significa proporção. Então, queridos, a oferta que eu dou não é aquilo que eu quero dar da maneira que eu quero dar, mas é segundo a proporção das bênçãos que Deus tem me dado. Vocês estão percebendo como que a coisa é um pouco diferente às vezes? Você poderia dizer: pastor, como eu disse anteriormente, mas não existe nada específico em quantidade de ofertas. Sabe por quê? Porque a oferta simboliza sacrifício. Na proporção de aceitação de sacrifício por Cristo, a sua oferta deveria aumentar a proporção como os hebreus aumentaram. Os hebreus entendiam muito bem, queridos, como era santa a oferta. Por isso os hebreus eles destinavam 15% de suas rendas para as ofertas. Vocês perceberam como que eles entendiam que a coisa era santa? Eles entendiam como que a oferta ela é santa como o dízimo é. Vocês perceberam? Meu desafio, queridos, é fazê-los entender que, biblicamente, no Espírito de Profecia, a gente não tem base para dizer que a oferta poderia ser em proporções menores do que o dízimo, mas é igual ou maior. Olha que conselho sobre mordomia, página 18, nos diz aqui. Esse aqui dá para nós lermos juntos? Pode ser? Vamos lermos juntos ali. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não podemos enriquecer com as nossas dádivas. É essa a única maneira em que nós conseguimos manifestar nossa gratidão e amor a Deus, e não prover outra. Qual é a única maneira em que temos para demonstrarmos gratidão a Deus, queridos? Através de quê? Me ajudem, vamos lá, através das ofertas. Ellen White, ela é bem, olha como, quando a inspiração é dada, ela é dada de uma maneira completa. Olha o que Ellen White ela escreve bem aqui no final, olha. O que diz isso aqui? Não? E não proveu? Se ela não tivesse escrito aquilo ali, poderíamos nós imaginarmos assim: mas o dízimo também é mais santo que a oferta. Mas Ellen White, quando foi inspirada, ela foi inspirada de maneira completa. E olha como que ela foi extremamente detalhista, irmãos. Quando ela colocou no final, você poderia entender: mas o dízimo é mais santo que a oferta. Ela escreveu no final, diz assim: e não proveu outra maneira, e ponto final. Didaticamente, o que a serva do Senhor está dizendo o quê? Que a oferta é mais importante. De uma maneira didática. Mas ela está dizendo: é a única maneira que você e eu nós temos para demonstrarmos gratidão ao nosso Deus através das ofertas. Mas vamos a um outro texto, Lar Adventista, página 300, diz o seguinte, vamos ler isso juntos? O dar continuamente faz que a cobiça morra de inanição. Inanição, sabe o que é inanição? Inanição é desnutrição, né? Magreza. Ou seja, queridos, Deus ele permitiu para que você e eu nós fôssemos fiéis através dos dízimos e ofertas, para que a cobiça morresse de desnutrição, de inanição, para que o apego às coisas pudesse morrer em seu coração, para que os tesouros acumulados não fossem tesouros terrenos, mas tesouros celestes, para que você e eu nós fôssemos cobreiros desta causa. Deus ele nos permitiu isso. Alguns poderiam dizer: pastor, mas se eu devolver 10% de dízimo e 10% de oferta, eu vou à falência, pastor. Olha o que a revelação nos diz, irmãos. Esse texto aqui, de uma maneira didática, nós acabamos separando ele para ficar um melhor entendimento. Mas esse texto, se você olhar a referência, é a mesma referência do primeiro texto que eu utilizei dos Hebreus.
Porque esse é um texto que dá continuação àquele texto. Diz o seguinte, olha: uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo poder-se esperar que os reduzisse o quê? A pobreza. Mas ao contrário, a fiel observância desses estatutos era uma das condições de sua prosperidade. Qual era a condição da prosperidade do povo hebreu? Fidelidade. Isso é a teologia da prosperidade, senhor? É claro. Ou seja, nós somos fiéis e Deus ele é fiel para conosco. Essa era a condição. E prosperidade aqui, queridos, não é somente prosperidade financeira, porque olha o que esse texto nos diz. As igrejas mais o quê? E liberais em sustentar a causa de Deus são as mais prósperas em quê? Você percebeu que a prosperidade aqui faz referência a quê? A espiritualidade. Prosperidade na Bíblia não é somente algo financeiro, mas é em todas as áreas da vida. Ou seja, quando somos fiéis a Deus, Deus ele promete que sejamos prósperos. Prósperos. Essa é uma promessa de Deus. Queridos, aqui está o termômetro da igreja. Aqui está o termômetro da igreja. E qual é o termômetro da igreja? Fidelidade. Fidelidade. No texto de Ellen White, não coloquei aqui, mas ela compara a infidelidade com um pecado diacrônico. E ela diz que, e outro texto ela diz mais ainda: enquanto a maior parte da igreja não forem fiéis no que diz respeito aos seus recursos, o Espírito Santo não haverá de descer sobre a igreja. Olha que coisa tremenda, irmãos. E vocês sabiam que o poder que Deus ele promete para essa igreja, o poder é maior do que o dado aos discípulos. Você se lembra qual foi a chuva que os discípulos receberam? Qual foi a chuva? Me ajudem. Temporã, foi? E qual é a chuva que Deus ele promete para a sua igreja hoje? Qual das suas chuvas elas são mais poderosas aqui? Qual das chuvas é mais poderosa? A ser hoje. Então o poder que Deus ele promete à sua igreja hoje é maior do que aquele poder que foi dado para a sua igreja no tempo apostólico. Mas olha o que esse texto nos diz, queridos. Na Review and Herald, 3 de dezembro de 1901, nos diz o seguinte: aquele que deu seu filho unigênito para morrer por vós, fez o quê? O que, irmãos? Conserto. Conserto aqui, se você for buscar no dicionário, é a mesma coisa de aliança, de pacto, é a mesma coisa. E diz mais ainda: ele vos dá o quê? E em troca, espera que lhe tragais o quê? Dízimos e ofertas. Ninguém jamais ousará dizer que não houve um meio pelo qual pudesse compreender essa questão. O plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas é declarado de modo definitivo no 3º capítulo de Malaquias. Roga a Deus a seus agentes humanos que sejam fiéis ao pacto que com eles fez. Segundo esse texto, queridos, qual é a condição para nós recebermos a bênção de Deus? Fidelidade. Não é o que o pastor está dizendo, é o que o texto está dizendo. E quem sou eu, queridos, como mero mortal, para questionar com revelação de Deus? Mas eu quero terminar, tem esse outro texto, e olha o que Testemunho Seleto nos diz. Você poderia dizer: pastor, mas Deus ele pediu isso somente na antiguidade, hoje é diferente, pastor. Olha o que esse texto diz: agora Deus o quê? Não menores, mas maiores dádivas que em qualquer outro período da história do mundo. E aí, irmãos? A revelação nos diz que Deus espera maiores, não menores, mas maiores dádivas de hoje do que do período apostólico. Agora imagine, se no período apostólico eles destinavam 25% das vendas, imagina quanto que Deus espera